Olá, estudante, tudo certinho com você? Pronto para mais uma aula? Aula de número 61 de língua portuguesa do 9º ano, começando agora. Professor Wagner, e ali a lista de materiais que serão utilizados na aula de hoje, assim como acontece em todas as aulas. Né? Separe então caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também ali um dicionário. Coloque também a data de hoje, número da aula, disciplina e na sequência começaremos a aula. Tudo certinho, então vamos ali verificar. Na aula anterior eu comecei a ler o conto Felicidade Clandestina, que é um dos contos do livro homônimo ali, também chamado Felicidade Clandestina, um livro de contos, da autora Clarice Lispector. Começamos a ler essa história que vai continuar hoje. Então ali eu trouxe para vocês aquelas perguntas ali no meio da história, para vocês tentarem pensar sobre a história, sobre algumas questões dessa narrativa. Trouxe também um poema do poeta curitibano Paulo Leminski, cujo título é Leite, Leitura, Letras, Literatura, Tudo. Nós lemos e também vemos uma rápida analisada nesse poema, vocês tiveram de analisar para poder responder a uma questão a respeito dele, a respeito ali do que o eu lírico expressa nesse poema. E também eu trabalhei com vocês ali uma questão relativa ali aos nomes que são citados no conto Felicidade Clandestina, Reinações de Narizinho e Monteiro Lobato, que correspondem ao nome de uma obra e ao nome de um autor, respectivamente. Lembrou? Ótimo, então vamos para a aula de hoje, verificar o que vai acontecer na aula de hoje. Eu já trago para vocês ali uma frase do filósofo iluminista francês, Voltaire: a leitura engrandece a alma. Então veja que frase impactante, A leitura engrandece a alma, quer dizer, torna a alma maior, dá mais destaque à alma, mais nesse sentido metafórico, plurissignificativo do que é alma, aquilo que é base, aquilo que é nuclear aí no ser humano. Vamos continuar a leitura do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Prometi que continuaria, vamos continuar para verificar aí o que vai acontecer. Será que o livro vai ser emprestado, não vai? Se vai ser emprestado, como é que vai se dar esse processo? Se não será emprestado, qual que será aí a reação da narradora? Vamos verificar? Então acompanhe comigo aqui a leitura. Quanto tempo?
Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes, ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade que sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Tá aí a finalização dessa narrativa. Entre os vários aspectos que eu acho interessante nesse conto, eu talvez destacaria ali a parte em que ela diz que quando recebeu o livro, ela o segurou e apertou contra o peito, emocionada. Ela fala que o coração pensava, o coração estava pensativo, ela transfere uma característica que é do cérebro, de pensar para o coração, quer dizer, bem típico da literatura, esse tipo de associação. O coração pensava, chega-se até uma personificação, o coração passa a pensar, agir como ser humano. E ela fala que levou para casa e leu sem pressa, porque a mulher falou que ela poderia ficar com o livro o tempo que ela quisesse, até que ela pudesse ler, então ela estava sem pressa alguma para ler o livro. Então ela lia um pouco, guardava, ia fazer outra coisa, brincar, caminhar, voltava, pegava, lia mais um pouco, deixava passar algumas horas, vinha e lia, assim por diante, para demorar bastante tempo para ler o livro, para ficar o mais tempo possível com aquela obra. Tamanha era a valorização que ela dava à leitura. Muito bonito, muito lindo, na verdade, esse conto aqui. E aí a menininha acabou tendo de emprestar, porque a mãe a pressionou, deu uma bronca daquelas nela. Certamente, porque inferindo.
Bem interessante. Espero que você tenha gostado desse conto aí da Clarice Lispector. Uma autora que eu recomendo, que eu indico, procure mais textos dela. Existem vários contos da Clarice na internet, tem muito material dela. Vale a pena você conhecer. Se você não conhece a autora ainda, vale a pena conhecer. Então vamos dar continuidade. Agora é com você. Vamos à primeira questão da aula de hoje. Questão de número 1. Percebe-se no fragmento que houve omissão do vocábulo. Então nós temos ali o fragmento. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Então temos ali a omissão de um vocábulo, de uma palavra. Qual palavra foi omitida? A. Quente. B. Estava. C. Coração. Ou D. Levei. Agora é com você. Eu já volto. Vamos verificar que palavra está escondida ali, que se entende pelo contexto. Estava. Ela foi mencionada antes, não precisou ser mencionada depois. Perceba ali. Ó. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração estava pensativo. Então não precisou ser mencionada a palavra estava. Então ela foi ocultada ali. Foi utilizado esse mecanismo de coesão também, que consiste na ocultação da palavra ali. É uma figura de linguagem, inclusive. Zeugma, lembra? Vamos à próxima questão. Questão de número 2. A letra O, que tantas vezes aparece no fragmento, refere-se ao momento de êxtase vivido pela narradora ao receber emprestado o livro. B. Ao pão com manteiga. C. Ao livro. D. Ao desconforto causado pelo fato de a narradora saber que estava sendo ludibriada pela dona do livro. Então nós temos ali o fragmento. Leia comigo. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Então ali, a letra O, destacada ali como complemento dos verbos. E eu quero que você me diga então a que essa letra se refere. Agora é com você. Eu já volto.
Vamos checar. Alternativa C, ao livro. Perceba que esses os aí, esses pronomes, estão substituindo, estão se referindo ao livro, né? Então, fingia que não tinha o livro, só para depois ter o susto de ter o livro, abri o livro, fechei o livro e assim por diante. Percebeu? Então, o pronome ele substituiu livro em todos os casos ali. Vamos à próxima questão. Questão de número 3. O fragmento evidencia que... Então, ali a gente tem o fragmento ao lado. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Então, naquele fragmento ali, o que esse fragmento evidencia? A. Que a narradora estava tranquila e a dona do livro era solícita. B. A narradora era persistente e decidida, enquanto a dona do livro era dissimulada e cruel. C. A dona do livro era manipuladora e a narradora ingênua. D. A dona do livro era sincera e a narradora decidida. Escolha a alternativa correta e eu já volto com a correção.
Vamos verificar se você acertou ou não. Alternativa B, a narradora era persistente e decidida, enquanto a dona do livro era dissimulada e cruel. Então, dá para perceber que a narradora insistiu muito, né, em conseguir aquele livro emprestado. E ao passo que a dona do livro era fingida, era dissimulada e cruel, quer dizer, bastante ruim, né, com a sua colega ali de escola. Certo? Vamos então adiante. Agora eu vou trazer para vocês aqui, né, uma música que eu compus cujo tema é a leitura. Então, antes de eu trazer e apresentar para você o texto, eu vou mostrar aquele pensamento, aquela frase ali do Mário Quintana, que inclusive aquele pensamento eu retomo, eu cito logo no começo da música. Então acompanhe comigo lá. Dupla delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Então que bonita essa frase, né? A respeito do que o livro nos proporciona. Nos proporciona estar acompanhados no momento de aparente solidão, de estar ali solitário, só que em companhia do livro. Então a história, né, os personagens acabam fazendo companhia para o leitor naquele momento. Certo? Então vamos ali a letra da música. Se você quiser, você pode cantar junto. Agora é o momento. Então vamos à canção. Quando leio estou sozinho e acompanhado ao mesmo tempo, converso comigo mesmo, sem nenhuma palavra dizer. Quando digo sou ouvido, pois tenho bons argumentos, minha voz ganha sentido, unida de um notável poder. Ler é enxergar com outros olhos, é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. As páginas do livro são a inspiração. A leitura abre portas, pois a chave é o saber. No mundo que dá voltas, não vou ficar sem me mexer. Vou escrever a minha história com um final bem feliz, com um enredo que engloba um pouco de tudo que já vivi.
vivi. Ler é enxergar com outros olhos, é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. As páginas do livro são a inspiração. A inspiração. E aí, o que você achou da música? Gostou? O que achou da letra? Importante você refletir, pensar sobre as palavras, sobre a forma como as palavras foram colocadas ali. Tudo é muito significativo. Então vamos agora para as questões da aula de hoje. Continuando, já começamos, já foram algumas questões, foram 3, agora vamos às questões seguintes. Questão de número 4. Como você explicaria de forma objetiva o que está sendo dito nos versos em destaque? Então lembre agora dos versos da música que eu acabei de cantar. Lá, quando leio estou sozinho e acompanhado ao mesmo tempo. Converso comigo mesmo sem nenhuma palavra dizer. Lembra de quando eu falei sobre... quando eu li aquele verso do Mário Quintana, quando ele fala lá da dupla delícia, que o livro permite que estejamos sozinhos e acompanhados ao mesmo tempo? Então, eu retomei, logo no início da música, esses versos aí do Mário Quintana. Quero que você me diga o que você entendeu, como é que você explicaria esses versos de forma objetiva, clara. Agora é com você. Eu já volto.
Então vamos ver ali uma sugestão de resposta, lembrando que o texto da música, a letra, é um texto poético, um texto de cunho subjetivo, de linguagem plurissignificativa, metafórica, então as interpretações podem ser variadas. Então ali, ó, de forma objetiva, o eu lírico está dizendo que a leitura supre a necessidade de se ter alguém com quem conversar, pois ela permite que o leitor consiga estabelecer um diálogo interior com a obra que ele está lendo. Certo? Então, essa aí foi a minha interpretação para aqueles versos. Se a tua ficou um pouco diferente, não tem problema, mantenha a tua resposta. Desculpe. Vamos à próxima questão. Questão de número 5. Nos versos em destaque está presente a figura de linguagem que consiste em uma aparente falta de nexo ou de lógica. Trata-se de A. Ironia, B. Paradoxo, C. Metáfora ou D. Hipérbole. Então os versos são aqueles ali, ó. Quando leio, estou sozinho e acompanhado ao mesmo tempo, converso comigo mesmo sem nenhuma palavra dizer. Como é que é possível, percebam ali, nessa aparente falta de nexo ou de lógica? Como é que é possível você estar sozinho e acompanhado ao mesmo tempo? Há um aparente contrassenso ali, não há? Converso comigo mesmo sem nenhuma palavra a dizer. Você conversa, mas não diz nada. Como é que isso é possível? Que figura de linguagem que expressa aí essa aparente falta de lógica, de nexo, essa aparente contradição? Qual daquelas 4? Escolha uma e eu já volto com a resposta.
Qual que é a figura de linguagem? Qual será que é? Paradoxo. Paradoxo que consiste nessa aparente falta de nexo ou de lógica, mas na verdade é uma falta de nexo ou de lógica proposital. Há uma lógica, há um nexo, né, como já foi explicado. Certo? Vamos então à última questão de hoje, a questão de número 6, para nós fecharmos a aula. Como você explicaria os versos em destaque? Então lá, ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. Como é que você explicaria esses versos? Agora é com você, já volto. Então vamos verificar ali uma possível explicação, a minha explicação para aqueles versos. Eu explicaria da seguinte maneira: a leitura permite com que consigamos ampliar a nossa capacidade de percepção e análise, tornando a nossa memória e o raciocínio mais eficazes. Então, ler é olhar além do óbvio, quer dizer, permite com que consigamos ampliar nossa capacidade de percepção, de olhar além do óbvio nesse sentido, né? Exercitar a mente é justamente aí tornando a nossa memória e o raciocínio mais eficazes, exercitando a mente, né? Quanto mais se usa a mente, quanto mais se lê, melhor em tese fica a nossa memória, nossa capacidade de memorização, certo? A leitura
é um excelente elemento aí para se combater Alzheimer, né? Essas doenças aí bastante comuns depois de uma certa idade, geralmente na terceira idade. Ok? É isso, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão.